pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Como a gente acabou de ver no teaser aí, hoje iremos falar sobre manipulação de logotipo, como que você pode colocar logotipo do seu cliente na sua cena. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu nem falava, foi abordando mais ou menos esse assunto. Hoje eu quero atualizar esse vídeo e também trazer informações novas e informações úteis. Eu vejo que pouca gente fala sobre isso daqui, como que você pode colocar logotipo do seu cliente na sua cena, mas eu considero esse conhecimento de altíssima importância, porque você vai utilizar em diversas situações. Se você vai fazer uma renderização para a empresa, geralmente a empresa gosta de colocar seu logotipo na sua renderização. Hotel também tem muito disso, loja, fachada de loja, caso você esteja fazendo a fachada de loja. É importante que você saiba isso, porque isso daqui facilitará bastante o seu processo. A primeira coisa que você vai precisar para fazer isso, não necessariamente você precisa, mas facilitará bastante o nosso trabalho, é um arquivo vetorial, que é a logo em vetor. E o que seria esse vetor? Numa imagem bitmap, a gente tem mapas de pixel, que são a unidade menor de uma imagem. Então, vários e vários pixels formam uma imagem, por isso que a gente tem a nomenclatura megapixel. E isso está dizendo a quantidade de pixel que tem em uma determinada imagem. A desvantagem desse tipo de imagem é que se você escalonar essa imagem, não vai ter informação para preencher o espaço que foi aumentado nessa imagem. Por isso que você perde qualidade quando aumenta a imagem, não ganha qualidade. É como você tentar aumentar a duração de uma música e querer que o resto, a parte onde você aumentou, a parte aumentada dessa música, esteja preenchido com informação da música. Não vai ser dessa forma. Você vai precisar gerar dados novos para aquela parte onde você aumentou. Já a vetorização é totalmente diferente. A vetorização é uma forma matemática, você vai desenhar com formas matemáticas, e se você precisar aumentar o tamanho desse arquivo, ele nunca vai perder qualidade. Você pode aumentar teoricamente ao infinito, que ele ainda terá a mesma informação, manterá a mesma informação geral da minha imagem. Se eu aproximar aqui, ó, você vai ver que vai pixelando, mas só que isso por conta do monitor e não por causa da vetorização. A vetorização vai fazer com que esse escalonamento da minha imagem seja gigante. Eu posso aumentar isso daqui vezes 1000, vezes 10.000, vezes 1 milhão, que ele ainda continuará com a mesma forma. A desvantagem disso daqui é que é mais complexo você fazer imagens mais complexas. São imagens mais chapadas, como formas geométricas. Por isso que isso é muito utilizado para fazer logotipo. Você também utiliza para fazer fachadas de prédio, porque, por exemplo, se eu tenho essa logo aqui, eu quero escalonar ela para caber numa fachada de prédio, eu posso fazer somente com esse arquivo aqui. Ele vai ser recalculado e terá a maior definição possível. Dá também para você fazer alguns outros estilos com vetoriais, como você está vendo aí na sua tela, mas esses estilos aí são muito mais complexos de fazer. É utilizando tanto vetoriais e também utilizando pintura gradiente. Por isso que é mais complexo fazer dessa forma aqui, e também a gente não tem fotos vetoriais. A gente não consegue tirar uma foto e ser vetorial para a gente escalonar ao infinito. Não é bem assim que funciona. Então, com a sua logo vetorial em mãos, você vai pedir para o seu cliente. Geralmente eu peço em .svg, que é o arquivo mais comum do vetorial. Esse SVG é uma sigla para Scalable Vector Graphics, que quer dizer gráficos vetoriais escalonáveis. Já está no nome aí. Você também pode pedir na extensão .ai, que é o Illustrator, Adobe Illustrator, e tem vários outros aí que você pode se debater. Caso você não tenha esse arquivo, ou você vai ter que vetorizar, que eu diria que é o processo mais fácil, caso você saiba fazer isso, ou você vai ter que modelar por cima. Esse eu diria que é o processo mais demorado. Então, se você já tem essa logotipo, se o seu cliente tem essa logotipo vetorizada, vai facilitar bastante o seu processo. Depois você vai ter que ter um programa vetorial. No caso aqui eu estou utilizando o Inkscape. O Inkscape é um programa gratuito que você pode utilizar. Eu diria que é um dos melhores. Eu não senti nenhuma necessidade de utilizar outro programa de ilustração desde que eu mudei, e é que eu já utilizei o ColorDraw. Eu diria que é de extrema importância que você saiba pelo menos o básico do processo de vetorização, porque caso a sua logo venha com algum problema, você consiga resolver ali mesmo. O conhecimento de ilustração é muito fácil de você adquirir, não é uma curva muito acentuada. Na internet mesmo você consegue aprender de forma muito fácil e de graça mesmo. Tendo esse conhecimento, você vai conseguir de forma muito mais fácil resolver muitos problemas. Por exemplo aqui, eu tenho 3 objetos aqui.
E esses três objetos são diferentes. Você não consegue ver a diferença aqui, mas existe sim uma diferença. A gente vai conseguir ver mais essa diferença no Blender. Aqui você vê um quadrado com furo no meio e você acha que todos os objetos são iguais, mas na verdade não. Um dos objetos é um quadrado normal com um círculo no meio, o outro é um objeto vazado com nada no meio e o outro é um objeto vazado e com um círculo no meio. Então são três objetos diferentes. Caso a sua logo venha dessa forma aqui, ó, e você precise dela dessa forma aqui, você vai ter que saber o procedimento para deixar ela dessa forma aqui. A gente tem uma espécie de boolean aqui no nosso processo vetorial. E no Blender é legal que você também consegue fazer a manipulação vetorial como se você tivesse em um programa vetorial tradicional. Voltando aqui, ó, se eu clicar aqui, a gente seleciona os dois objetos ao mesmo tempo, porque ele está agrupado. Para desagrupar, eu vou apertar Shift Ctrl G, ele desagrupa para mim e eu consigo fazer a coloração desse objeto de forma muito fácil. Para deixar esse objeto vazar, esse outro aqui, como nesse objeto aqui, ó, se eu mudar a cor desse objeto, a gente vê que é um objeto vazado, vou apagar ele, vou apagar esse daqui. Agora eu quero vazar esse objeto, eu não quero dois objetos, eu quero um único objeto, um quadrado com um furo no meio. Vou clicar aqui, vou clicar no outro, vou vir aqui em Path, que é caminho, e a gente vai fazer a diferença. Então vou clicar em diferença e um vai tirar a diferença do outro. Pronto, agora o meu objeto está vazado. Eu posso mudar a cor aqui, ó, de qualquer forma que eu já consigo mexer nesse objeto. Se eu vier aqui, por exemplo, consigo fazer isso aqui, ó. Lá no Blender eu consigo fazer exatamente a mesma coisa. Vou clicar aqui, vou clicar nesse ponto aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Se a gente dissolver a vértice aqui, ele continua com o mesmo círculo, porque o Blender está recalculando isso daqui. Exatamente o que acontece aqui no nosso programa vetorial. Se a gente cria um ponto aqui, ó, e apaga esse ponto novamente, o próprio programa tenta recalcular o caminho que leva de um ponto a outro. E a gente não precisa de vários pontos para fazer. A gente vê que são pequenos pontos que vão fazer na curva, ó. É mais ou menos assim que a gente mexe com o programa vetorial. Eu indico que você se aprofunde mais sobre esse tema, porque vai ajudar bastante para seguir o processo de transformar esse nosso arquivo vetorial num objeto 3D. Eu vou mostrar aqui o processo no Inkscape, mas nos outros programas vão ser mais ou menos parecido, ou você vai buscar por algum processo parecido a esse. O que eu vou fazer é selecionar a minha logo. Então selecionei a minha logo aqui, você vê que está selecionada. Agora eu vou vir aqui em File, Export. Ele vai abrir a minha aba de exportar. Aqui eu tenho várias formas de exportar. Se eu quero exportar o documento inteiro, se eu quero exportar somente o que está dentro da minha página, ou se eu quero exportar somente selecionado. Aqui ele exporta somente selecionado, mas ele também está exportando o fundo. Mas eu não quero exportar o meu fundo, somente selecionado mesmo. Então eu vou vir aqui, ó. Ele vai selecionar e vai deixar o fundo transparente. Ele vai deixar o fundo sem nada. Agora o que eu vou fazer é trocar de PNG, que ele agora está para exportar para PNG. Eu posso exportar tanto para SVG do Inkscape quanto o Plain SVG. Mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que muda é que se você exportar para o Inkscape SVG, você vai preservar mais informações caso você for trabalhar com essa logo novamente dentro do Inkscape. Mas como a gente não vai trabalhar com ela novamente dentro do Inkscape, a gente pode botar o Plain SVG. Eu vou clicar aqui nessa pastinha para eu selecionar a pasta onde eu quero salvar a minha imagem. Aqui eu vou só colocar logo 3D Class, pronto, e ele já exporta para mim. Como eu já tenho essa logo exportada, ele pergunta se eu quero reescrever essa logo por cima. Já para facilitar o processo, eu também vou exportar essa outra logo aqui. Vou clicar em File, Import, SVG. Aqui eu vou ter a minha pasta de imagens e eu tenho as minhas logos em SVG. A primeira que eu vou pegar é a Luan 3DR, vou trazer para cá. E agora ele já exportou a minha logo e colocou na pasta luan3dr.svg. Vou selecionar em um objeto, vou apertar Del do teclado numérico para a gente ver essa logo. Pronto, ela já está aqui. Está em vetorial. Se a gente quisesse modificar alguma coisa dessa logo, a gente poderia alterar facilmente aqui no Blender. Mas eu não quero fazer essa mudança. Uma coisa que você pode fazer já de cara, caso você queira, já é colocar um Solidify. Eu já colocou um Solidify, as logos já começam a ter uma logo 3D. Eu vou copiar aqui, ó. Pronto, já tem a minha logo 3D. Mas você viu que aconteceu um problema. E isso é muito fácil de acontecer. Por isso que eu não faço esse processo aqui. Já de colocar o Solidify direto no meu vetor, na minha curva. Então vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z.
para a gente voltar tudo. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar tudo isso daqui em malha. Com todo selecionado aqui, vou clicar com o botão auxiliar do mouse e vou vir aqui em converter para mesh. Converti para mesh, agora todos eles são mesh. Se você entrar aqui, ó, tem a mesh, mas alguns vão estar com bastante problema. Eles vão estar bem triangulado, como esse daqui, ó, bem triangulado mesmo. Para resolver isso daqui é muito fácil. Vou selecionar tudo, entrar no modo de edição apertando Tab, vou selecionar todos novamente e vou dar um extrude. Dei um extrude. Agora o que eu vou fazer é apagar o topo e apagar a minha base também. Vou vir aqui no modo de seleção das minhas edges, vou selecionar somente as edges de baixo, vou apertar Ctrl I para ele inverter a minha seleção e vou pedir para ele apagar todas as edges. Pronto, agora eu tenho somente o contorno aqui da minha logotipo. E o que eu vou fazer agora com o contorno da minha logotipo? Eu vou preencher, vou selecionar tudo e apertar F. Esses daqui você já pode ir apertando F, então seleciona tudo, aperta F, mas esse daqui não. Se eu apertar F, olha o que vai acontecer, ele vai preencher tudo, e eu não quero dessa forma. Então qualquer objeto que tiver um objeto dentro do outro e ele não tiver conexão, por exemplo, esse daqui, ó, ele forma um loop inteiro. Se a gente for desenhar um fluxo aqui, ó, ele começa o fluxo aqui, vai para cá, vai para cá, para cá, e finaliza aqui. Então ele forma um loop em si mesmo. Esse tipo de objeto você pode simplesmente apertar o F. Já esse outro, não, ele é um loop dentro de outro loop. Para resolver isso, você pode apertar Ctrl F. Ou você também poderia apertar Ctrl E e selecionar o Bridge Edge Loop. Pronto, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora eu vou apertar Alt J para ele tirar alguns triângulos e também vou apertar Del e vou pedir aqui, ó, Limit Dissolver, que ele vai dissolver o máximo do limite aqui da minha cena. Então pronto, aqui eu também vou apertar F, aqui também F, F e F. E aqui F novamente. Pronto, agora a gente já tem a nossa logo de forma preenchida e com a malha muito menos densa do que a gente tinha antes. Agora a gente já pode aplicar o nosso extrude. Eu vou vir aqui, ó, Solidify, vou selecionar todos, selecionar esse daqui e copiar. Já vou copiar aqui, ó, copiar. Pronto, já copiou aqui para mim. Você vê que ele ainda deu um problema aqui. O que pode acontecer é que pode estar com alguma face invertida. Então aí você vai ter que mexer na orientação das faces. Outra coisa que pode acontecer também é que algum ponto está muito próximo ao outro. Para isso, a gente vai selecionar tudo, vou apertar Tab, vou apertar A para selecionar tudo, Image Merge Distance. Pronto. Viu que ele já resolveu aqui para mim. E a gente já tem a nossa logo 3D. Mas a gente precisa fazer alguns ajustes porque ainda não está do meu agrado. O primeiro ajuste que eu vou fazer é colocar todos esses três objetos aqui no objeto só. Seleciono os três, aperto Ctrl J, ele soda os meus objetos. Vou selecionar tudo e resetar a minha origem. Então vou Set Origin, Origin to Geometry. Então selecionei aqui. Agora eu vou diminuir aqui para a metade. Eu posso simplesmente pedir para dividir para 2. E esse daqui também vou simplesmente pedir para dividir para 2. Agora eu vou colocar esse daqui na base. Por isso que eu vou colocar o Snap de Vertex. Vou fazer o snap bem aqui na base do meu N e também aqui na base aqui, ó. Pronto, agora os meus textos estão mais ou menos na mesma altura. A gente já tem o nosso texto em 3D, mas só que ele não está nem perto da escala que ele precisaria estar. Antes disso, vou criar um objeto vazio, então Shift A, vou vir aqui em Empty, Plane, ele vai colocar o meu objeto onde está o meu cursor, mas eu não quero lá, vou resetar o meu cursor e vou criar um objeto vazio novamente. Eu posso simplesmente inverter esses objetos para a minha extrusão ser virada para cima. Para isso eu vou selecionar tudo aqui, ó. Vou apertar Alt N e Flip. Ele inverte aqui para mim. Isso daqui eu vou só fazer um snap aqui, ó. Pronto. Agora selecionei tudo, vou selecionar o meu Empty, vou ativar o meu Empty e vou apertar Ctrl P Object. Mas só que esse objeto vai estar bem pequeno. Então vou ativar aqui a minha collection inteira. Você vê que meu objeto está bem pequeno. Vou colocar ele aqui, mais ou menos aqui. Vou apertar Ctrl S, Select o cursor. E vou fazer um snap no cursor. Então coloquei o meu snap ali. RX90, pronto. Agora o que eu poderia fazer é simplesmente crescer isso daqui. Eu vou crescer, pronto. Mais ou menos do jeito que eu quero. Mas tem um problema. Aqui a gente não está com 1 centímetro. Isso porque a gente só escalonou. Agora a gente precisa resetar a escala. Eu vou selecionar tudo, vou apertar Ctrl A
e resetar minha escala. Vou resetar a escala e a rotação. Pronto, agora a gente tem o objeto com 1 centímetro e esse objeto aqui com 5 centímetros. Vou fazer o snap aqui novamente. Pronto, agora a gente tem um objeto com 1 centímetro. Basta a gente centralizar bem essa logo. Outra coisa importante que você deve fazer é colocar o seu bevel. Para facilitar aqui o nosso processo, uma coisa que a gente já poderia ter feito antes é soldar o Luan. É um texto só, eu posso soldar esse daqui. Apertar Ctrl J, então agora é um objeto só. Agora eu vou colocar um bevel, então ele já conectou o bevel aqui, e vou só diminuir aqui o meu bevel. Vou colocar 0,75 e vou colocar 4 segmentos e vou pedir para ele ativar esse Head and Normal. E com o cursor aqui na minha Viewport, eu vou apertar com o botão auxiliar do mouse e vou pedir para ele fazer o Shade Out Smooth. Agora é só colocar o bevel em todos os outros. Pronto, agora a gente já colocou o bevel em todos, a gente já tem a nossa logo feita aqui. Se eu colocar para renderizar, a gente já vê a nossa logo funcionando. Mas o que a gente tem de problema aqui agora é o material, que a gente precisa configurar esse material. E esse material vai depender muito do que o seu cliente pedir. Depois que o seu cliente definir isso, aí sim você vai ir em busca do seu material. Mas aqui eu vou criar um material bem simples. Vou apagar todos esses materiais aqui, vou manter somente um, que é o branco. Vou pedir para ele ativar o meu material. Não quero um branco 100%. Agora eu vou colocar o meu Roughness em 0. Meu Specular em 0.75 e vou ativar o meu Clear Coat, que é uma camada acima, é como se fosse um verniz. Agora a gente vê que a nossa logo vai brilhar muito mais, mas só que não vai brilhar tanto porque é uma cor branca. Se fosse uma cor mais escura, a gente teria um brilho muito maior. Agora eu vou configurar o meu azul. Antes da gente fazer o azul, eu vou colher essa informação aqui, ó. É importante que você mantenha as cores originais da logo, então é sempre importante que você anote o hexadecimal dessa logo, assim você não vai se perder. O que eu vou fazer é apertar Ctrl C, ele copiou a minha cor, então já está na minha área de transferência essa cor. Vou pedir para usar Nodes, vou apertar Ctrl V no meu Base Color. Agora o meu Base Color está com a cor que eu copiei e colei. Depois disso eu vou diminuir meu Roughness, aumentar o meu Specular. Esse Specular vai permitir que a minha luz viaje com mais facilidade na superfície do meu objeto, assim eu vou ter um brilho muito maior, um reflexo maior. E vou ativar o meu Clear Coat. Pronto, ativei, a gente já tem o nosso material. A única coisa que eu vou fazer é associar o mesmo material da minha logo para esse material aqui, ó. Então vou clicar aqui, ó, e a gente já tem o mesmo material. Vou apagar tudo e vou associar novamente. Pronto, agora a gente já tem o nosso mesmo material. Pronto, a gente já tem a nossa logo aqui, muito fácil, muito simples, muito rápido. Você só precisa ter a base, uma base bem sólida para você conseguir fazer isso daqui. Uma base bem sólida, você já obtém um resultado muito legal. E se seu cliente tiver essa necessidade de colocar a marca dele na renderização, você já sabe como fazer. Outro estilo que você também pode empregar aqui no caso é colocar uma luz atrás da minha logo. Isso daqui também é muito simples de você fazer. Vou desligar todas as minhas luzes. Então vou colocar um 0 aqui, ó. Então a gente já não tem luz. E agora eu vou criar uma luz atrás da minha logo. Para isso eu vou afastar a logo um pouco. E para afastar eu vou pegar o meu Empty inteiro e afastar aqui. Vou isolar somente a minha logo. Então para isso eu vou desativar a minha Collection ali. Vou duplicar a minha logo. Então, vou pegar somente essa parte aqui que vai emitir luz. Vou duplicar ela. Shift D. Vou tirar o meu Solidify. Vou tirar todos os modificadores. E para tirar todos os modificadores, você só clica aqui no X. Mas como eu já tenho o meu add-on que tira todos esses modificadores, eu só clico aqui, ó, que ele já tira todos para mim. Vou afastar um pouquinho aqui, ó. Esse daqui eu vou deixar exatamente no mesmo ponto que o outro. Pronto, a gente já tem o nosso objeto duplicado. Eu posso juntar esse objeto, então Ctrl J. Agora ele se transformou em um objeto só. Vou tirar todos os materiais desse objeto, vou criar um novo material. E agora de ser Principal Shader eu vou colocar o Emission. Para colocar o Emission é só clicar aqui e apertar Emission. Shift A, vou vir aqui em Convert, Black Body. Vou colocar uma temperatura de 3.200 kelvins e uma força de 5 inicialmente. Talvez a gente precise aumentar essa força. A gente tem a nossa logo aqui, a gente vai entrar no modo de edição. Vou entrar na visão 1, apertar 9 para ele inverter essa visão. E vou apertar a letra I, para ele fazer uma inserção. Vou vir aqui, ó.
Tomar cuidado que se você fizer isso em algum objeto que não permite, você vai cagar totalmente seu objeto. Vou mudar aqui para o modo de seleção por face e vou apertar Ctrl I para ele inverter. E vou apagar essas faces aqui, para a gente não ter essas faces transbordando a nossa logo. Agora eu posso voltar à visualização de tudo. E se eu mostrar a minha logo agora, ela já vai estar brilhando. Agora, se eu quiser aumentar o brilho, é só aumentar o valor aqui, Posso botar, sei lá, 50, que ele vai aumentar bastante o valor. E a minha logo vai brilhar cada vez mais. Você pode ter que fazer essa luz atrás da logo, você também pode fazer essa luz diretamente na logo, então vai depender muito do jeito que o cliente pedir a logo. E dependendo do jeito que você tem que fazer essa logo, você vai fazer um método diferente. Essa logo aqui foi muito fácil de ser feita, agora eu vou fazer uma logo mais complexa de ser feita. Vou voltar aqui a visualização da minha luz e a gente vai exportar a nossa logo 3DR Class. Shift A, Import, SVG, depois eu vou selecionar aqui logo 3DR Class, vou pedir para exportar, ele já exportou para mim, tá aqui, vou selecionar uma, apertar Del, vou tirar a visualização dos outros objetos e a gente já tem a nossa logo aqui. Vou entrar na visão 7, que é o topo, e a gente já tem a visão da nossa logo. O processo é bem simples, é igual que a gente já fez, vou selecionar tudo, vou converter em objeto, converter em mesh, converti, vou entrar no modo de edição, entrei no meu modo de edição, vou selecionar tudo, vou dar um extrude, apago já o topo e também apago a minha base. Vou mudar aqui para o modo de seleção de Edge, vou selecionar somente a minha base, apertar Ctrl I e apagar todas as outras edges. A gente ficou só com o contorno aqui da minha logo, com o L eu vou selecionar essa parte aqui da minha logo, vou apertar F. Para facilitar aqui o nosso processo, eu vou pegar esses 3 objetos, vou soldar. E vou também pegar esses objetos aqui e também vou soldar. Vou tirar todos esses materiais aqui. E aqui também vou tirar esses 2 materiais aqui. Com esses objetos selecionados, agora só basta a gente preencher. Então é bem fácil. Aperta F, seleciona F. Para selecionar tudo aqui eu estou apertando Alt. Ele vai fazer todo o loop. Aqui ele vai selecionar somente um loop. E como a gente tem 2 loops, um dentro do outro, Alt F. Então, Alt F. Aqui também a mesma coisa. F, 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 F e F novamente. Agora a gente precisa diminuir um pouquinho a densidade dessa malha. Vou selecionar todos esses objetos aqui, vou entrar no modo de edição. Vou apertar M e vou pedir para ele dissolver todas as vértices que estão sobrepostas. Ele dissolveu 956 vértices, isso já vai poupar bastante problemas. Agora é só a gente colocar o nosso Solidify. Solidify. Aqui alguns Solidify estão indo para cima e outros para baixo. Para a gente consertar isso, bem simples, vou selecionar aqui, Selecionei esses 2 que estão indo para baixo, vou apertar Alt L, Flip. Pronto. Outra coisa que também está acontecendo é um problema aqui no nosso A. E para resolver isso, a gente tem que mexer nas bordinhas aqui do nosso objeto. Primeira coisa, vou trazer essa bordinha para cá. Vou apertar M novamente. Ele tirou uma das bordinhas. Agora vamos ver se já resolveu. Era isso daqui, exatamente isso daqui. Outro problema que a gente vai ter aqui, por isso que eu falei que essa logo é um pouquinho mais diferente, é o nosso bevel. Se eu colocar o bevel até que tá legal, mas só que ele ainda poderia ser melhor. Para a gente melhorar ainda mais esse bevel, no caso aqui a gente não precisa tanto. Mas caso você precise, diminua a densidade da sua logo aqui nas pontas. Geralmente essas pontas têm uma densidade de malha maior. Você precisa diminuir essa densidade. Com o Dissolve você já diminui bastante dessa densidade, mas é importante que você faça isso, assim você consegue ativar o seu bevel. Aqui eu vou selecionar o meu R, vou apertar Delete e vou pedir para ele limitar Dissolve. Pronto, ele já diminuiu aqui a minha densidade. Vou também colocar um Solidify. Tá para o lado inverso, vou selecionar tudo. No modo de edição, apertar Alt N e Flip. Pronto, ele já flipou aqui para mim. Depois disso, eu também vou colocar um bevel. O bevel aqui também se encaixou muito bem, então não vou precisar mexer. Agora é só a gente colocar um objeto vazio, mas antes disso eu já vou escalonar minha logo aqui mesmo. Então, eu vou escalonar minha logo aqui. E vou resetar minha escala. Ctrl A, Scale Rotation.
resetei. Agora eu vou criar um objeto vazio, vou apertar Shift C para resetar o meu cursor 3D, Shift A e vou vir aqui em Empty, objeto vazio. Selecionar aqui o resto da minha logo, apertar Ctrl P. É importante que o Empty esteja ativo, então todos os objetos estão selecionados, mas só o Empty está ativo. Vou apertar Ctrl P, pedir para ele se associar ao meu Empty. Agora eu vou voltar a visualização de tudo. Vou colocar a minha logo na minha parede. Botei o meu cursor 3D, apenas pressionando Shift e o botão auxiliar do mouse. Vou apertar Shift S e vou fazer um snap no meu cursor. Então, fiz o snap no meu cursor, RX 90 e agora eu vou aumentar a minha escala e vou tentar centralizar essa logo. Pronto, centralizei a minha logo. Agora eu vou ter que selecionar tudo novamente e resetar a minha escala. Ctrl A, Scale Rotation. Uma coisa que não fizemos aqui é o bevel. A gente precisa mexer no nosso bevel. Para a gente melhorar o nosso bevel, eu indico que você coloque pelo menos 3 ou 4 segmentos. E ative o seu Shade Out Smooth, que ele vai ativar tanto o Shade Smooth quanto o Out Smooth, que está aqui em Normal. E seleciona essa opção aqui ó, de Head Normal, que ele vai deixar suas bordas um pouquinho mais legal. Eu diminui um pouquinho mais esse bevel, acho que ele está bem forte. Não quero um bevel tão forte desse jeito. Vou diminuir um pouquinho mais. 00.1 tá legal. Vou fazer o mesmo processo aqui. Shade Out Smooth. Vou aumentar o meu segmento para 4. Ó, observa como a logo tá e quando eu ativo o meu Head Normal. Se você ativar o seu Head Normal sem estar com o Out Smooth ligado, ele vai dar problema. Então sempre tem que estar com o Out Smooth ligado. Esse daqui eu vou reutilizar os mesmos materiais que a gente acabou de criar. Então vou selecionar aqui, ó. Já criou os nossos materiais. Eu vou ativar a visualização da nossa outra logotipo. Vou trazer para cá e vou só arrastar os nossos materiais. Vou tirar os materiais daqui e vou só arrastar aqui, ó. Pronto, ele já associou os meus materiais. E aqui a gente já pode colocar para renderizar. Então você viu que é bem simples, bem rápido, bem básico. Lembrando que a 3DR Class também já está ativa, já está disponível para compra. O link está aqui na descrição. Caso você queira melhorar os seus resultados de renderização ou queira aprender a renderizar, o link está aqui na descrição. Confere lá. Agora vamos para um último exemplo para a gente finalizar a nossa aula. Digamos que a gente queira fazer um aspecto de logo como essa aqui que está aparecendo na tela. Você vê que o meio da minha logo é como se fosse um acrílico. E como que eu faço isso daqui? É muito simples mesmo. Vou selecionar aqui a minha logo, vou desativar todas as outras visualizações. E o que eu vou fazer é copiar essa logo aqui, ó. Então, já está copiada. Vou apertar Shift D, copiei a minha logo. O que eu vou fazer é diminuir a espessura da minha logo. Para isso, eu vou vir aqui em Solidify e vou colocar mais um 0. Coloquei mais um 0 aqui. E aqui eu também vou colocar mais um 0. Pronto, agora a gente já tem uma fatia menor. Nesse daqui eu também vou diminuir um pouco essa logo, mas eu vou diminuir o equivalente aqui, ó. Como aqui tem 1 milímetro agora e aqui tem 1 centímetro, eu quero que ainda continue com 1 centímetro. Eu vou fazer com que isso daqui tenha 8 milímetros e esse daqui tenha 1 milímetro. 1 milímetro na frente e 1 milímetro atrás, a gente já tem os nossos 1 centímetros novamente. Vou colocar aqui 0,8 e aqui 0,08. Vou tirar o bevel aqui, no meio não vai precisar de bevel. Vou também tirar o bevel daqui. Vou duplicar isso novamente e vou colocar no fundo. Vou fazer um snap aqui no fundo da minha logo. Vou selecionar essa logo aqui do meio e vou colocar ela um ponto à frente. Vou pegar a minha fatia de cima e vou colocar aqui. Pronto, agora a gente tem uma fatia de logo, mais uma fatia no meio e mais outra fatia que vai ser o fundo. Essa fatia aqui do meio eu posso simplesmente soldar ela, vou tirar todos os materiais dela e vou colocar um material de vidro comum. Então vou vir aqui ó, em Roughness, vou colocar em 0, vou colocar o Transmissor em 1, branco 100% e a gente já tem o nosso material de vidro. Se eu colocar para renderizar, vou renderizar bem de perto para você ver a diferença que isso faz. Pronto, a gente já tem a nossa logo com meio que de vidro. Você já pode fazer isso daí
na sua renderização sem problema nenhum. Lembrando que para logo é sempre importante que você utilize bem a iluminação que reflete bem. É importante que você gaste bastante tempo fazendo seu environment para ele deixar da melhor forma possível. Assim você vai ter um reflexo na sua logo muito melhor. Aqui a gente já não tem um reflexo muito bom, precisaria trabalhar bastante isso daqui, ó. Mas se eu colocar um HDRI, que vai ter um reflexo melhor, deixa eu voltar aqui, ó, já tem um HDRI aqui, vou aumentar a opacidade, vou rotacionar esse HDRI, ó, deixa eu rotacionar ele, pronto, aqui a gente já tem um reflexo bem melhor. Você já vê que uma parte da logo já fica refletindo diferente de outras e isso faz com que a sua logo fique ainda mais interessante. Então a gente vai finalizar essa aula por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você goste do vídeo ou goste também dos conteúdos aqui do canal, considere se inscrever, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!